Tá me Alô, ouvindo? boa noite. Tá me ouvindo? Sim, sim, perfeitamente. Salve Maria. Salve Maria, salve glorioso São José. Tô escutando vocês bem. Tá me ouvindo bem? Então tá certo. Tá um pouco baixo, né, o dele, né? Tá baixo? Tá um pouco baixo o volume seu. Agora ficou bom, ficou bom agora. Tá. Fala pra gente aí, Marcos, a situação que a gente tá falando aqui no podcast hoje, né, com relação aí às aparições de Nossa Senhora em Garabandal, sobre os três papas, né, você tá acompanhando aí. Agora a gente acabou de passar um vídeo aí daqueles que estão disputando o conclave lá no Vaticano. Que situação que nós estamos passando, né, Marcos? Não é de agora, né? O Eugênio lembrou bem a questão do assassinato de João Paulo II. Eu vou ler para vocês aqui. Olha como são as coisas. Eu não combinei nada com o Eugênio, não combinei nada. E enquanto você estava falando aí, eu estava pesquisando sobre o quê? Sobre a morte de João Paulo II. Eugênio falou, eu já tinha pesquisado. Como é que Deus vai guiando a gente? Olha só. O atentado contra o Papa João Paulo II, cometido na Praça São Pedro, em Roma, no dia 13 de maio de 1981, pelo turco Ali Aga, teria sido ordenado de dentro do Vaticano com a colaboração de expoentes da máfia. A afirmação é feita pela agência de notícias búlgaras Blitz. Isso aqui foi publicado no dia 24 de 2 de 2009, tá? A afirmação é feita pela agência de notícias búlgaras Blitz, que publica uma entrevista exclusiva com Arsen Marcevski, intérprete do processo contra o búlgaro Sergei Antonov, acusado por Aga de ser um dos membros do ataque. Em 1986, Antonov, que morreu no ano passado em Sófia, foi considerado pela justiça italiana inocente por falta de provas. Na entrevista, Marcevski antecipa algumas revelações que irá fazer em seu livro sobre o atentado. A obra deve ser lançada no segundo semestre do ano, isso aqui no caso de 2009. Segundo ele, João Paulo II pretendia colocar ordem na casa. Esse foi o principal motivo de ter assassinado João Paulo II. Primeiro, porque ele não seguia as ordens dos cardeais que queriam as pautas modernistas. João Paulo II sempre foi contra. E aí, quando João Paulo II começou a entender como que funcionava o Vaticano, né, e quando ele quis colocar uma ordem na casa, ou seja, canalizar a influência de grupos maçons do Vaticano, e principalmente a do Monsenhor Paul Casimir Marcinkus, diretor do Instituto para as Obras Religiosas, o Banco da Santa Sé. Segundo estudioso, Marcinkus lavava o dinheiro da máfia ítalo-americana proveniente da venda de drogas. As intenções de Karol Wojtyla, ou seja, do Santo Papa João Paulo II, as mesmas do seu antecessor João Paulo I, que também morrera de forma inesperada um mês após assumir o pontificado. Ou seja, João Paulo I, ele morreu com um papel agarrado em suas mãos, com a lista de todos os cardeais e bispos que eram maçons. Ele morreu com essa lista, porque ele queria fazer uma limpa. Então, ou seja, um mês após assumir o pontificado, João Paulo I, fizeram que determinados círculos do Vaticano, junto à máfia, organizassem o atentado. Também, segundo o escritor búlgaro, Ali Aga foi escolhido pelo grupo para cometer o crime por ter manifestado publicamente sua intenção de assassinar o então Papa por razões religiosas. Então, como é que se diz? Vamos fazer aqui uma análise, né? Todos nós somos católicos, todos nós lutamos pela igreja e todos nós devemos falar a verdade, combater a mentira. Quem é o pai da mentira? É o demônio. Então,
Muitos pensam que pelo fato de nós sermos católicos, é que a gente não podia falar essas coisas, denunciar os erros dentro de nossa casa. Ora, quem foi o primeiro a escandalizar os apóstolos? Não foi Jesus? Quando Jesus falou para ele, olha, se isso para vocês é demais, se isso vos escandaliza, quando ele falou, quem come minha carne e bebe do meu sangue, aquilo foi um escândalo para os apóstolos. Quem não quiser me seguir, pode ir embora. Quem disse isso? O próprio nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Pedro, tomado pelo Espírito Santo, falou o quê? Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Só o Senhor Jesus Cristo tem palavras de vida eterna. Então é com base na verdade que nós estamos denunciando os erros de dentro da nossa igreja para que o povo entenda que essa máfia que domina o Vaticano, que matou João Paulo I, que tentou assassinar João Paulo II, que colocou cardeais progressistas para escolherem o falso Papa Bento XVI, depois o falso Papa Francisco, e agora, na sua quase que totalidade, nos cardeais hoje, a sua grande maioria, adivinhem vocês, escolhidos a dedo por quem? Pelo Papa Francisco. Os cardeais que vão eleger o futuro Papa são, em sua maioria, todos progressistas. Vocês acham que esses caras, esses cardeais, né? Quem lê o livro AA 1025 e quem já assistiu o podcast aqui, pode pesquisar que vocês vão começar a entender o que eles fizeram para se infiltrar dentro da Igreja Católica para destruir ela por dentro. Ok? Só um parênteses aqui. Então, preste atenção. Essa mesma máfia que controla o Vaticano, que tentou assassinar 2 papas, que escolheu os papas, eles já prepararam o conclave. Nós estamos falando isso no intuito de caridade, de falar a verdade com caridade. Nós falamos isso com fatos e dados. Nós mostramos aqui livros, depoimentos, né? Profecias, a própria Sagrada Escritura. Está lá em 2 Tessalonicenses 2, que Deus permitirá uma operação do erro, porque o povo não deu crédito à verdade. Deus permitirá que o inimigo dele se aposse da cadeira papal. Tudo que nós estamos falando, tudo, é para qual objetivo? É para atacar a igreja? Tem que ser muito habitolado, ó. Tem que ser muito habitolado, mundinho fechado, de achar que a gente está falando isso para atacar a igreja. Que mais? Isso vos escandaliza? Como disse o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo falou, vocês não estão preparados para a verdade. É como crianças bebendo leite, né? Vocês ainda não estão preparados para o alimento sólido. Nós estamos preparando vocês aqui, ó. Há quantos anos que nós estamos falando que é verdade? Há quantos anos que o Eugênio está aí, junto com o profeta? Desde o começo. Jesus Cristo está o quê? Nos alertando. Vocês acham, para pensar, vocês acham verdadeiramente que tem pessoas boas lá no Vaticano? Essa remoção do sacrário do centro, a remoção da tábua, do genuflexório das igrejas, a remoção dos confessionários, para deixar a igreja mais próxima da igreja evangélica, esse lobby gay que atua no Vaticano, não é de hoje, é desde do Papa, do Ratzinger lá, do Bento XVI,
né? Ele pediu a saída, ele abandonou o papado, coisa que nenhum papa fez até hoje, o Bento XVI, por causa do lobby gay. Descobriram várias coisas que a gente nem bota aqui, né? E aí ele pediu para sair. E quem assumiu? Um indicado deles, o Papa Francisco. Quem que vocês acham que vai assumir? Tem que vir um Papa pior do que o Papa Francisco. Por quê? O mais importante é vocês entenderem o porquê. Por que que não tem que ficar nessa fantasia de achar que vai rezar, vai vir um Papa bom? Não, que agora vai vir. Quem pensa assim é torcedor de futebol. Mesmo vendo que o time está perdendo, ele continua torcendo. Não, o time está perdendo de 7-1, mas a gente vai ganhar. O time está perdendo de 10-0, mas a gente vai ganhar. Só torcedor de futebol. Católico de verdade, não. Esse raio aí caiu na época, né, do Papa Francisco. Então, aquelas chaves que foram destruídas da igreja lá na Argentina, em Buenos Aires, no dia do aniversário do Papa Francisco, né, foi uma outra prova que Deus deu que aquele Papa não foi escolhido por ele. E vocês que duvidam, vocês marquem as minhas palavras. Na eleição desse falso Papa que vai vir, vocês prestem atenção na natureza. Podem me cobrar aqui o que vai acontecer com a eleição desse falso Papa. Por quê? Porque eles não estão permitindo mais que Deus guie a Igreja Católica. Olha a loucura e a insanidade desses cardeais, desses bispos, dominados por essa máfia, né? Eles querem fazer uma igreja dos homens. Eles, com a remoção do sacrário, com a remoção do sacrário, eles querem destronar a Deus. E o católico não percebe, né? O católico jujuba, ele não percebe. Para ele, basta ir na igreja e está tudo certo. O católico que pensa assim, que basta ir na igreja e está tudo certo, é porque você está, muito afastado da doutrina. Você deve ter recebido um péssimo catecismo, né? Já foi ensinado aqui. Eu, quando fui catequizado, tinha que fazer a conchinha para receber a Santa Hóstia na mão. Só que errar é humano. Permanecer no erro que é burrice. A partir do momento que eu tomei conhecimento da doutrina da igreja, do catecismo, da vida dos santos, das profecias, do livro A Palavra Viva de Deus, principalmente, que me resgatou e tem resgatado a muitos. Esse livro que tem feito a diferença, né? A gente parou com isso. Paramos de errar. Paramos de ir na igreja que tem um sacrário fora do centro, que está lá na capelinha lateral, de canto, no escanteio, como alguns dizem. Ah, mas lá é melhor para poder rezar. É só desculpa esfarrapada de uma pessoa que já perdeu em muito o sentido do sagrado. Quem que na sua capacidade e autoridade tem poder de mexer com o sacrário? Quem é o louco de fazer isso? De mexer com as coisas de Deus e achar que vai ficar por isso mesmo? Hã? Por que vocês acham que tem castigo na natureza aí? Essas chuvas torrenciais, esse calor escaldante, frio que congela tudo, tempestades que vêm do nada, sem aviso meteorológico. Vai piorar em muito com esse falso Papa. Marque as minhas palavras. Vai piorar em muito. Muito. Por quê? Ele que vai liberar o novo catecismo, né? Com certeza, o que o Papa Francisco tentou fazer, de todas as formas, né, de destruir a tradição da Igreja Católica, esse agora vai escancarar tudo.
Como que você pode ter certeza? Basta analisar os fatos. Desde o assassinato de João Paulo I, em que pé que todos os autores, estudiosos, filósofos da Igreja Católica, religiosos da Igreja Católica, têm falado sistematicamente sobre a crise na Igreja. Por que está tendo essa crise? Porque a doutrina, o magistério e a Sagrada Escritura foi substituída por o quê? Por algo moderno, por algo que seja agradável ao mundo. Foi isso que eles fizeram no Concílio Vaticano II, que foi um concílio não dogmático. Foi um concílio que é pastoral.